História. Maria Madalena. Maria Madalena caminhava pelas ruas empoeiradas de Magdala, sua cidade natal às margens do Mar da Galileia, carregando um fardo invisível que parecia crescer a cada dia. Seus olhos, outrora brilhantes como as águas cristalinas do lago, agora refletiam uma escuridão profunda que nenhuma luz parecia conseguir penetrar. Aos 20 e poucos anos, ela já havia experimentado mais tormento interior do que muitos experimentariam em uma vida inteira. A cidade de Magdala era conhecida por seu comércio próspero de peixes salgados e por suas torres que davam nome ao lugar, Migdal em hebraico. Maria vinha de uma família de posses, proprietária de negócios prósperos na região. Mas toda a riqueza do mundo não conseguia comprar a paz que sua alma desesperadamente ansiava. Desde a adolescência, ela era atormentada por forças espirituais malignas que a faziam comportar-se de maneiras que ela mesma não compreendia. Os demônios que a possuíam, 7 deles, como mais tarde seria revelado, transformavam sua vida em um inferno constante. Havia dias em que ela não reconhecia sua própria voz saindo de sua boca, pronunciando palavras blasfemas que jamais escolheria dizer. Outras vezes, encontrava-se em lugares que não se lembrava de ter ido, vestindo roupas que não recordava ter escolhido. Sua família, inicialmente compreensiva, começou a afastar-se, incapaz de lidar com as manifestações cada vez mais perturbadoras. Maria havia procurado todos os curandeiros e exorcistas da região. Gastara fortunas com mezinheiros, rabinos e até mesmo com práticas pagãs na esperança desesperada de encontrar alívio. Alguns prometiam cura instantânea, outros ofereciam amuletos e poções. Mas nada funcionava por muito tempo. Os demônios sempre retornavam, mais fortes e mais cruéis do que antes, como se estivessem zombando de seus esforços para se libertar. A solidão era talvez o aspecto mais doloroso de sua condição. As pessoas da cidade, que antes a cumprimentavam com sorrisos e respeito devido à sua posição social, agora desviavam o olhar quando ela passava. Sussurros seguiam seus passos. É a filha de Magdala que está possuída. Cuidado com ela, os demônios podem saltar para você. Que vergonha para uma família tão respeitada. Cada palavra era como uma lâmina cortando mais profundamente em sua alma já ferida. Maria começou a questionar se sua vida tinha algum propósito além do sofrimento. Havia noites em que ela olhava para as águas escuras do Mar da Galileia e considerava se não seria melhor simplesmente desaparecer para sempre. Os demônios pareciam sussurrar essas tentações em seus ouvidos, prometendo que somente na morte ela encontraria a paz que tanto buscava. Mas algo profundo em seu espírito, uma centelha de esperança que nem mesmo os demônios conseguiam extinguir completamente, a impedia de tomar tal decisão. Durante seus momentos de lucidez, Maria orava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, implorando por misericórdia. Suas orações eram fragmentadas, interrompidas pelos ataques espirituais, mas eram sinceras. Ela havia crescido ouvindo as histórias dos profetas antigos, dos milagres de Moisés, das promessas de um Messias que viria para libertar o povo de Israel. Em seus momentos mais desesperadores, ela se agarrava a essas promessas como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Foi durante um de seus piores momentos, quando os demônios a haviam atormentado por dias seguidos sem descanso, que Maria ouviu pela primeira vez sobre um jovem rabino da Galileia que estava realizando milagres extraordinários. Diziam que ele curava os enfermos, fazia os paralíticos andarem, devolvia a visão aos cegos, e mais importante ainda para Maria, expulsava demônios com uma autoridade que ninguém jamais havia visto. O nome deste rabino era Jesus de Nazaré, e as histórias sobre ele espalhavam-se como fogo pela região da Galileia. Alguns diziam que ele era apenas um profeta, outros sussurravam que poderia ser o Messias prometido. Maria não se importava com títulos ou especulações teológicas. Ela só queria uma chance de encontrar-se com alguém que talvez pudesse libertar sua alma torturada. A esperança, essa emoção quase esquecida, começou a brotar timidamente em seu coração. A oportunidade que Maria tanto esperava chegou numa manhã ensolarada quando soube que Jesus estaria ensinando perto de Cafarnaum, a poucos quilômetros de Magdala. Contra os protestos de sua família e ignorando os olhares reprovadores dos vizinhos, ela decidiu procurá-lo. Os demônios dentro dela rugiam em fúria ante a possibilidade do encontro, torturando-a com dores físicas intensas e sussurrando ameaças terríveis sobre o que aconteceria se ela se aproximasse daquele homem. Mas Maria havia tomado sua decisão. Vestindo um manto que cobria parte de seu rosto para evitar reconhecimento, ela saiu de Magdala ao amanhecer, caminhando pela estrada que levava a Cafarnaum. A cada passo, sentia como se estivesse lutando contra uma força invisível que tentava puxá-la de volta. Seus músculos doíam, sua respiração tornava-se difícil, e vozes diabólicas ecoavam em sua mente,
ordenando-a a retornar para casa. Quando finalmente avistou a multidão reunida ao redor de Jesus, Maria sentiu algo que não experimentava há anos: paz. Mesmo à distância, mesmo com os demônios ainda atormentando-a, havia algo na presença daquele homem que acalmava as tempestades em sua alma. Ela conseguiu aproximar-se o suficiente para vê-lo claramente, um homem jovem, com cerca de 30 anos, de aparência simples mas com olhos que pareciam conter toda a sabedoria e compaixão do mundo. Jesus estava ensinando sobre o reino dos céus, falando com uma autoridade que deixava a multidão maravilhada. Mas quando seus olhos encontraram os de Maria na multidão, ele parou de falar por um momento. Naquele olhar, Maria viu algo que a chocou. Não havia medo, nojo ou condenação em seus olhos, apenas amor puro e compreensão profunda. Era como se ele pudesse ver através de toda a escuridão que a cercava e enxergar a verdadeira Maria que estava aprisionada lá dentro. Subitamente, os demônios dentro de Maria começaram a manifestar-se violentamente. Ela caiu no chão, contorcendo-se e gritando com uma voz que não era sua própria. A multidão recuou em pânico, mas Jesus caminhou calmamente em sua direção. Os demônios gritavam através dela: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos atormentar antes do tempo? Sabemos quem és, o Santo de Deus." Jesus ordenou com uma voz que carregava autoridade absoluta: "Calai-vos e saí dela." A batalha espiritual que se seguiu foi intensa, mas breve. Maria sentia como se forças imensas estivessem sendo arrancadas de seu interior, como se cordas invisíveis que a amarravam há anos estivessem sendo cortadas uma por uma. Os 7 demônios que a haviam possuído por tanto tempo foram expulsos com uma facilidade que demonstrava o poder divino de Jesus. Quando tudo terminou, Maria encontrava-se deitada no chão, mas pela primeira vez em anos sua mente estava completamente clara. O silêncio em sua cabeça era ensurdecedor, não havia mais vozes sussurrando, não havia mais compulsões malévolas, não havia mais escuridão. Ela levantou os olhos e viu Jesus estendendo-lhe a mão para ajudá-la a levantar-se. Quando ela tocou sua mão, sentiu uma corrente de amor e aceitação que penetrou até os lugares mais profundos de sua alma ferida. "Seus pecados estão perdoados", disse Jesus com uma ternura que fez lágrimas brotarem dos olhos de Maria. "Vá em paz e não peque mais." Mas Maria sabia que não poderia simplesmente ir embora. Este homem havia feito por ela o que ninguém mais conseguirá fazer. Havia-lhe devolvido sua vida, sua sanidade, sua dignidade. Ela se prostrou aos pés de Jesus, banhando-os com suas lágrimas de gratidão e secando-os com seus cabelos. A transformação em Maria era visível para todos os presentes. Seus olhos, antes turvos pela possessão demoníaca, agora brilhavam com vida e clareza. Sua postura, antes curvada pelo peso espiritual que carregava, agora era ereta e cheia de dignidade. Ela falava com sua própria voz, clara e melodiosa, expressando uma gratidão que vinha do mais profundo de seu ser renovado. Naquele momento, Maria tomou uma decisão que mudaria o resto de sua vida. Ela não retornaria à sua antiga existência em Magdala, não voltaria aos negócios da família ou à vida confortável mas vazia que levará antes. Em vez disso, ela se juntaria ao grupo de mulheres que seguiam Jesus e apoiavam seu ministério. Havia encontrado seu propósito, sua razão de viver, na pessoa daquele que a havia libertado das trevas. Maria Madalena tornou-se uma das discípulas mais dedicadas de Jesus, integrando o grupo de mulheres que o seguiam e sustentavam seu ministério com seus próprios recursos. Junto com Joana, esposa do administrador de Herodes, Susana e muitas outras, Maria usou seus recursos financeiros para garantir que Jesus e os 12 apóstolos tivessem o necessário para sua missão. Sua gratidão pela libertação que havia recebido transformou-se em devoção absoluta àquele que lhe dera uma nova vida. Durante os anos em que seguiu Jesus, Maria foi testemunha de inúmeros milagres. Viu paralíticos andarem, cegos receberem a visão, leprosos serem purificados e até mortos ressuscitarem. Cada milagre confirmava em seu coração aquilo que ela já sabia. Jesus não era apenas um profeta ou um curandeiro extraordinário, ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Sua fé, nascida da experiência pessoal de libertação, tornou-se inabalável. Maria estava presente em muitos dos momentos mais significativos do ministério de Jesus. Ela ouviu o Sermão da Montanha, testemunhou a multiplicação dos pães e peixes, esteve presente quando ele transfigurou-se no monte diante de Pedro, Tiago e João. Cada ensinamento, cada parábola, cada demonstração do amor de Deus através de Jesus era gravada profundamente em seu coração e mente. Mas foi durante os últimos dias da vida terrena de Jesus que a devoção de Maria foi verdadeiramente testada e revelada em sua plenitude. Enquanto muitos seguidores abandonaram Jesus quando ele foi preso, Maria permaneceu.
Ela estava entre as mulheres que o seguiram até o Calvário, testemunhando a agonia de sua crucificação. Ver aquele que lhe havia dado nova vida sofrendo na cruz era uma dor quase insuportável, mas sua fidelidade não vacilou. Maria acompanhou José de Arimateia e Nicodemos quando eles removeram o corpo de Jesus da cruz. Com lágrimas streaming down her face, ela ajudou a preparar o corpo para o sepultamento, aplicando especiarias aromáticas e envolvendo-o em linho fino. Quando o corpo foi colocado no túmulo novo de José, Maria foi uma das últimas a sair, observando cuidadosamente onde ele foi sepultado. Durante o sábado, Maria permaneceu em luto profundo, mas sua dor era misturada com uma esperança inexplicável. As palavras de Jesus sobre sua morte e ressurreição ecoavam em sua mente, embora ela ainda não compreendesse completamente o que elas significavam. Algo em seu espírito recusava-se a aceitar que a história havia terminado com aquela cruz. No primeiro dia da semana, muito cedo, quando ainda estava escuro, Maria dirigiu-se ao túmulo levando especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ela havia convencido outras mulheres a acompanhá-la, mas sua determinação era tal que teria ido sozinha se necessário. Quando chegaram ao túmulo, descobriram que a pedra havia sido removida e o corpo não estava lá. Em pânico e confusão, Maria correu para contar aos discípulos. Pedro e João correram ao túmulo, confirmaram que estava vazio, e então voltaram para casa perplexos. Mas Maria permaneceu ali, chorando do lado de fora do túmulo. Foi então que ela teve o privilégio extraordinário de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Inicialmente pensando que ele fosse o jardineiro, ela só o reconheceu quando ele pronunciou seu nome, Maria. A alegria que encheu o coração de Maria naquele momento era indescritível. O homem que havia transformado sua vida, que havia morrido na cruz, estava vivo novamente. Jesus instruiu-a a não tocá-lo, pois ainda não havia subido ao Pai, mas deu-lhe a honra de ser a primeira a proclamar a ressurreição aos discípulos. Maria tornou-se, assim, a apóstola dos apóstolos, a primeira a anunciar a boa nova da vitória de Cristo sobre a morte. Após a ascensão de Jesus, Maria continuou com os apóstolos, orando e esperando a promessa do Espírito Santo. Ela estava no cenáculo no dia de Pentecostes quando o Espírito desceu sobre todos eles. Sua vida tornou-se um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo. A mulher que uma vez foi atormentada por demônios tornou-se uma das pilares da igreja primitiva. Maria Madalena viveu o resto de seus dias proclamando o Evangelho e servindo a comunidade cristã. Sua história tornou-se uma fonte de esperança para todos os que se sentiam perdidos ou atormentados, uma prova viva de que não importa quão escura seja a noite da alma, a luz de Cristo pode penetrar qualquer escuridão. Ela demonstrou que o amor de Deus é mais forte que qualquer força demoníaca, e que uma vida transformada por Jesus pode impactar gerações futuras. Até seus últimos dias, Maria nunca esqueceu a gratidão que sentia por sua libertação. Sua vida inteira tornou-se um hino de louvor àquele que a havia tirado das trevas para a luz maravilhosa. Ela morreu como havia vivido após seu encontro com Jesus, em paz, com esperança, e completamente dedicada ao serviço do reino de Deus.